Como engordam os Kibe Body Types? Qual é o padrão de ganho de peso dos tipos corporais dentro do sistema Kibe? Nesse vídeo eu vou falar um por um o padrão de ganho de peso dos tipos corporais. Vamos lá? Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Paty Domingues. Seja muito bem-vinda aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sininho para você continuar acompanhando os próximos vídeos. Eu trago aqui vídeo toda segunda-feira e quinta-feira e vou ficar muito feliz de te ver aqui novamente. Para você que ainda não entende muito bem sobre o sistema Kibe, ele é um método de análise de tipos corporais baseado na energia Yin e Yang do seu corpo. Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição onde eu explico melhor sobre esse método, tá bom? Mas no vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre o padrão de ganho de peso dos tipos corporais. No vídeo anterior, eu já comecei a falar sobre os 13 tipos, só que acabou ficando muito longo, então nós vamos continuar nesse vídeo aqui. E continuando agora com os 13 tipos corporais, vamos ver como é o padrão de ganho de peso da clássica dramática. A clássica dramática, ela é da família clássica, então ela continua tendo aquele equilíbrio yin e yang, porém ela tem um extra yang. E aqui no ganho de peso, o que nós vemos de diferente? A sua estrutura óssea, ela continua reta e é ligeiramente larga. Eu trouxe aqui o exemplo da Maria Shriver, ela é uma clássica dramática. E o que a gente vê aqui? O corpo dela tende a se assemelhar com o formato pera, com o ganho de peso. Mas calma, não pense assim, então eu tenho corpo pera, então eu sou clássica dramática. Não, esse é um dos pontos. Mas eu sempre oriento você a fazer os testes com as roupas, as recomendações, para você ter certeza se realmente esse é o seu tipo corporal. Então eu vou deixar até o link aqui em cima do vídeo da clássica dramática, onde eu passo todos os testes práticos para você provar em casa e ver se realmente esse é o seu tipo corporal, tá bom? Mas fica aqui nesse vídeo primeiro, depois você assiste. Outro exemplo aqui é a Felícia Rachad, que também é uma clássica dramática. E os padrões de ganho de peso nesse tipo corporal, a gente vê os ombros afilados, eles podem parecer mais estreitos. As características faciais continuam equilibradas, mas com alguma nitidez, porque ela possui aquele extra yang por ser uma clássica dramática. Outro exemplo aqui eu trouxe da Olivia Munn. Claro que ela não está acima do peso nessa foto, né? Mas a gente consegue ver um padrão ali, uma gordurinha acumulada, bem aqui na cintura para baixo e uma formação de culote. É um dos padrões da clássica dramática, o peso aparecer nessa região do culote do quadril. E normalmente é uma característica de quem tem o yang na sua composição corporal, ter esse acúmulo de gordura nas coxas e no culote, ou no quadril, na parte de baixo da cintura. E as recomendações, o que evitar e o que priorizar, continuam a mesma para a clássica dramática, mesmo acima do peso. E aqui eu trouxe um exemplo da Felícia Rachad. Nesse primeiro look, ela está com uma silhueta totalmente desconstruída, não honra suas linhas de clássica que pede moderação, equilíbrio e aquele extra yang, com bordas um pouquinho mais afiadas, o ombro mais definido. Então, não é recomendado usar silhueta desconstruída, como ela está aqui. Percebe como ela parece aumentar de peso com essa roupa? Já aqui ao lado, ela está honrando as suas linhas, com esse blazer mais estruturado. Esse look, ele está bicolor, tanto a paleta do blazer combinando com a calça, isso dá um destaque na clássica dramática, essa ordenação de cores e um destaque a mais, né, ao invés do monocromático totalmente preto. E aqui a gente vê nitidez das linhas retas, então isso funciona muito bem e ela fica muito mais bonita e harmônica nesse tipo de linha. Agora vamos para o padrão de ganho de peso na Natural Suave. Eu trouxe aqui o exemplo da Britney Spears. E o que a gente vê nesse tipo corporal, quando está acima do peso, ele tende a ficar mais macio e carnudo. Olha só como ela fica
Você consegue ver essa carne dela mais tensa, porém com uma certa maciez. A parte superior das coxas e quadris tendem a acumular o excesso de peso mais rapidamente. E na natural suave, é comum, a primeira coisa que você percebe é a formação de celulites nas coxas. Mas não é um fator decisivo, tá? Para você saber se esse é o seu tipo corporal. É um dos indícios. Então, se você tem esse padrão de engordar e já aparecer celulite nas coxas, faz o teste das recomendações da Natural Suave para ver se realmente é isso. Aqui a gente vê também, eu trouxe o exemplo da Renée, a parte superior dos braços tende a ficar maior, então ela é da família natural, ela já possui essa estrutura óssea um pouco mais robusta e os ombros um pouquinho mais largos. E com o ganho de peso acaba aumentando também, ficando visível essa parte superior aumentar também. E aqui eu trouxe mais um exemplo da Britney Spears de corpo todo e da Gina Rodrigues. A gente vê aqui o espessamento da cintura, que é normal isso acontecer com o ganho de peso da natural, também da família natural. A cintura ela acaba perdendo um pouco a definição, tende a ficar mais reta, mais espessa. Pode ser que você ganhe peso e continue com a cintura um pouco mais marcada, sim, por você ter esse extraim da natural suave. Mas você percebe que a cintura ela acaba ficando mais espessa, mais larga. Então, uma das características assim que eu gosto, a primeira coisa de observar na natural suave com o ganho de peso é esse aspecto de uma estrutura óssea robusta coberta por uma carne macia, que acaba aparentando ser mais carnuda. E aqui, o que evitar e o que priorizar também. Se você está acima do peso e é uma natural suave, as mesmas recomendações continuam das que eu fiz naquela playlist dos testes dos 13 quilos Body Types. Eu vou deixar na descrição caso você queira assistir depois. A natural suave, ela não fica bem com linhas muito retas e nítidas, angulares demais, porque acaba criando a sensação de que está prendendo sua silhueta. Então, aqui nesses exemplos da América Ferreira e da Gina Rodrigues, elas estão com uma roupa muito angular, muito reta, muito estruturada. Acaba dando a sensação de que elas estão presas na roupa. Porque a natural, todas da família natural, elas precisam de uma silhueta desconstruída, mais livre, tecidos mais fluidos, continuam sendo com linhas retas, porém mais soltas, para que dê essa sensação de espaço para sua estrutura óssea que é mais robusta, entendeu? Então, nesses looks ao lado, a gente já vê muito mais harmonia. A natural suave, por ela ter esse extraim, ela fica bem marcando a cintura levemente. Então, uma leve marcação na cintura vai trazer mais harmonia. E é o que a gente vê aqui no look das duas, da América e da Gina. A América com essa camisa mais soltinha, não temos aqui linhas muito rígidas, tá vendo? A camisa ela tem um caimento suave, essa manga funilada também ressalta esse extraim que a natural suave possui. Esse cinto marcando a cintura ficou perfeito aqui também. E no look da Gina, a gente vê como essa saia cai super linda nela, porque ela tem um caimento fluido, é um caimento reto, porém fluido. Você vê aqui que ela parece super confortável na roupa. E também tem uma leve marcação na cintura, então fica bem harmônico nessa silhueta. E agora vamos para o quibe natural. Qual é o padrão de ganho de peso? Aqui um exemplo da Liv Tyler e da Lana Del Rey também. A gente vê a cintura, ela fica com um aspecto mais quadrado, alargada, e o corpo tende a ficar mais reto com o ganho de peso, ele não cria curvas. Como a natural ela não possui o extraim da natural suave, ela tende a ficar mais reta, sem curvas, normalmente. E os ombros tendem a aumentar com o ganho de peso, normal da família natural. Então as costas vão aparecer mais alargadas. E as recomendações para natural continuam as mesmas, sem usar linhas tão rígidas, sem linhas tão nítidas, né? E pontas muito angulares, ombreiras, por exemplo.
Então segue nas mesmas recomendações de uma silhueta desconstruída, mais leve, mais solta, sem obstruções na silhueta. E na natural extravagante, como é o ganho de peso? Eu trouxe o exemplo da Kate Sturino, ela é uma natural extravagante, e o que a gente vê aqui no corpo dela? Os ombros mais largos e fortes, a cintura fica bem reta, tende a ficar grande e quadrada também. As bochechas, elas ficam tensas, os olhos normalmente são mais retos, amendoados, o nariz mais largo e a mandíbula bem forte, marcada. E o excesso de peso aparece na cintura e abaixo da cintura. E aqui eu trouxe esse exemplo da Jennifer Garner. Você vê essa forma da cintura dela bem quadrada e um ganho de peso aqui na cintura e no quadril, e além dos ombros ficarem mais largos também. Então é um formato bem quadrado assim que ela faz com bordas chanfradas, que seria a forma geométrica de quem é da família natural. E aqui nos exemplos o que evitar e o que priorizar, a gente vê aqui os looks da Kate. Nesse primeiro exemplo, que não ficou tão bom nela, veja como parece que ela está presa nesse blazer, parece que está apertado, desconfortável, porque são linhas muito rígidas para a sua silhueta que pede espaço, que pede movimentação livre. Já nos looks ao lado, olha como ela fica linda nesse vestido verde, fluido, é tipo um slip dress, com essa camisa por cima. Ah, na verdade não é uma camisa, né? É um casaquinho bem solto, bem livre aqui dentro dessa roupa. Então fica super harmônico, você não vê a primeira coisa que você olha nela, você não vê o excesso de peso, parecendo que ela está presa na roupa. Não, você vê a harmonia, você vê a beleza dela chegando antes. E nesse segundo exemplo também, a natural extravagante, ela fica muito bem com mistura de texturas, de tecidos. E aqui a gente vê nessa calça com textura em couro, e essa blusa mais soltinha também, mais compridinha. Aqui a gente não vê nenhuma obstrução na silhueta dela, então fica totalmente harmônica. E na dramática suave, qual é o padrão de ganho de peso? Eu trouxe aqui 3 exemplos de lindas dramáticas suave acima do peso. A Barbie Ferreira, a Adele e a Ashley, que é uma modelo plus size. E aqui qual é o padrão de ganho de peso se você é uma dramática suave? Normalmente os ombros eles ficam levemente estreitos, por ela ser da família dramática que já tem essa estrutura óssea mais estreita. Alguns traços permanecem delicados, porque ela possui a estrutura óssea também mais fininha, mais delicada, ao contrário da natural, que possui uma estrutura óssea mais robusta, a dramática e dramática suave é mais fininho. São ossos mais agudos, você consegue ver esses ângulos nela. Então, na dramática suave, a primeira coisa que você percebe quando olha é a silhueta alongada, ela realmente parece ser mais alta do que realmente é. Os lábios ficam mais carnudos, porque a dramática suave, ela possui a estrutura óssea totalmente yang, mas a sua carne corporal é totalmente yin. Por exemplo, os lábios eles costumam a ficar maiores, mais carnudos, exatamente por sua massa corporal ser totalmente yin. E o ganho de peso aparece nas partes mais carnudas do corpo. A gente consegue olhar aqui no exemplo da Ashley e da Barbie Ferreira, o busto, os quadris, as coxas e os braços bem mais carnudos. Então, a dramática suave ela fica bem cheia de curvas normalmente. E o que evitar e o que priorizar se você é uma dramática suave, mesmo acima do peso, as recomendações são as mesmas. Evitar linhas muito retas, muito estruturadas, já que ela possui uma carne corporal totalmente yin, então ela vai ficar bem com tecidos que desenhem o corpo e que abracem essa carne corporal que é mais macia. Então, tecidos mais suaves, como a seda, como o cachemir, tecidos que possuem um toque mais macio e glamuroso, vão valorizar muito mais a silhueta da dramática suave.
E olha só esses dois exemplos aqui da Ashley, como ela está maravilhosa. No primeiro exemplo ali do que evitar, ela ficou maior, parecendo bem mais grandona dentro da roupa, até mais masculina. Já aqui na direita, nesses looks das recomendações do seu tipo corporal, olha como ela fica muito mais linda, as suas curvas bem valorizadas, e ela nem parece que está acima do peso, não parece ser plus size aqui, porque ela está vestindo tecidos mais macios, que repetem a sua carne corporal, que também é macia, totalmente in. E agora, por último, mas não menos importante, vamos olhar o padrão de ganho de peso das dramáticas puras. Eu trouxe o exemplo da Keira Knightley. Ela está um pouquinho mais acima do peso nessa foto. A gente sabe que ela é bem magrinha e normalmente uma das dificuldades de quem é dramática acima do peso é de reconhecer isso, porque todo mundo pensa que dramática tem que ser super magra e reta. E não, é claro que existem também as dramáticas acima do peso. Então esses exemplos vão ser bem legais aqui para vocês verem a diferença. A dramática, o peso geralmente se reúne em torno da área da coxa superior do quadril. Então, normalmente, ela também vai ficar com esse acúmulo na coxa. E o quadril também, o culote. E, normalmente, o seu ombro continua estreitinho. Então, aqui também a gente vê um formato pera se formando. A cintura, ela permanece reta e os ombros estreitos. Olha mais um exemplo aqui eu trouxe da Angélica Houston. A mandíbula bem forte, os lábios retos e o nariz angular. Mesmo com o ganho de peso, o rosto da dramática ele não tende a se alterar muito. Você ainda vê bem a nitidez das linhas bem angulares no seu rosto. E o terceiro exemplo que eu trouxe, acima do peso, é a Taylor Swift, quando ela estava mais acima também do peso. A gente vê a primeira coisa nesse tipo corporal é a sua linha vertical bem longa. É a primeira coisa que você vai perceber numa dramática, mesmo estando acima do peso. É a sua altura, como a sua silhueta parece ser bem mais alongada. E aqui você percebe também como as coxas dela, que realmente parecem estar bem mais grossas, porém com a carne bem tensa. Você não vê ali um aspecto de maciez, de flacidez. Não, é uma carne bem mais sequinha, mesmo estando acima do peso. E para você testar nas roupas, se você acha que talvez você possa ser uma dramática e você está acima do peso, eu trouxe aqui o exemplo da Angélica Houston também, para a gente começar a analisar o que funciona e o que não funciona. A dramática, ela pede linhas retas, nítidas, estruturadas, bem pontiagudas, para repetir sua estrutura, que também é totalmente yang. Então, nesse primeiro exemplo, a Angélica, ela está com um vestido muito fluido, muito suave, uma silhueta desconstruída, não repete suas linhas, então acaba enfraquecendo um pouco a sua imagem e deixando ela meio grandona, com aspecto assim maior ainda, né, acima mais do peso. Já aqui à direita, ela vestindo as suas linhas realmente bem nítidas, angulares, você enxerga as linhas retas na silhueta dela. Nesse sobretudo, com o vestido bem reto, esse terninho também. Então, a dramática fica muito bem com monocromático. Então, olha como você nem percebe que ela está acima do peso nesses looks. Fica totalmente harmônica, bem mais linda e poderosa, concorda? E aqui está todos os nossos 13 tipos corporais dentro do sistema Kibe com o padrão de ganho de peso. Eu coloquei todas as 13 lado a lado. Claro que algumas estão bem mais acima do peso, outras nem tanto, mas eu coloquei uma do lado da outra para a gente ter uma visão geral assim dos 13 tipos e o padrão acima do peso. Espero que esses vídeos tenham te ajudado, talvez tenha te ajudado a bater o martelo, realmente esse é o meu tipo corporal, é bem aí que eu engordo, que eu ganho peso. Então, meninas, se vocês estão com alguma dúvida, eu vou deixar a playlist aqui embaixo com os testes dos 13 tipos corporais que eu passo para você provar e ver qual trouxe mais harmonia, qual não trouxe. E tem ajudado muitas meninas aqui a descobrirem o seu tipo corporal.
Caso você queira minha ajuda para analisar, eu também faço consultoria. Eu vou deixar o meu site www.descubrasuabeleza.com.br. Lá tem várias opções de pacotes para você escolher o que for mais viável para você e eu posso te ajudar a descobrir o seu tipo corporal e também a sua essência de estilo, que é a mensagem que o seu rosto transmite, para descobrir qual estilo harmoniza mais com você e aí criar um guarda-roupa que realmente seja bem autêntico para você. Tá bom, lindezas? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha. Se você ainda não se inscreveu ou ainda não ativou o sininho, aproveita a hora agora. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Beijão e até mais!